Boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui todos nós reunidos mais uma vez para o terceiro episódio do Conversa de Plantão. Como de praxe, eu sou o Gustavo, aqui é o Jonathan e estamos recebendo aqui hoje, mais do que especial, o Dr. Rodrigo René. Por favor, façam as honras. E para quem não sabe, o Dr. Rodrigo é marido da doutora Gabriela Coutinho, que foi nossa primeira convidada. E então, doutor, o senhor quer se apresentar? Com certeza. Pessoal, antes de mais nada, agradecer a todos vocês. Estamos na torcida para que a gente dê tudo certo nos nossos podcasts aí. Eu sou o Dr. Rodrigo René, né, esposo da doutora Gabi, que é professora de vocês, né, pai do Davi e do Matheus, nossos dois geminhos pequeninos, que acabaram de fazer um aninho agora, dia 5 de maio. Temos também o Budweiser, que é nosso cachorrinho, que dá bastante trabalho, né? E estamos aí, vamos bater um papo, vamos colocar essa conversa de plantão em dia. Maravilha, perfeito. Então, o senhor também é GO? Isso aí. É engraçado que a gente acabou, eu e a Gabi, a gente acabou se conhecendo pela medicina, né? E mais especificamente pela ginecologia e obstetrícia. Quando a gente se conheceu, ela fazia o internato de medicina, né, na Faculdade de Medicina de Petrópolis, que a gente se formou lá, tanto eu quanto ela. E ela estava no internato e eu estava já na residência médica. E aí, quando ela rodou na cadeira de ginecologia e obstetrícia, a gente se conheceu, a gente tinha, né, afinidades aí pela matéria, a gente foi escalado pelos nossos professores para fazer trabalho juntos e deu no que deu. Davi e Matheus está aí hoje. Mas é isso aí. A gente tem uma versão dessa história de amor e agora a gente vai ter a outra versão. Agora tem a versão, outro ponto de vista, né? Exatamente, outro ponto de vista. Então, o senhor é GO, mas o senhor teve mais vivência na área da saúde, né? E aí o senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim, cara, sim. Então, eu sou, né, lá de Minas Gerais, lá do interior de Minas Gerais, sou de uma cidade chamada Teófilo Otoni. Então, meu sotaque aqui, vocês vão ver que é quase um baiano, porque é o nordeste de Minas, então é lá próximo ao sul da Bahia. Então, a gente fala que nós falamos como baianeiro, que é baiano com mineiro. Então, nós somos a cultura nossa é bem carregada pela Bahia mesmo, assim, as coisas que a gente come, as músicas que a gente escuta, então tem essa mistura aí. Então, lá no interior, eu tive a oportunidade de acabar o segundo grau, né, que é o ensino médio, e na minha cidade abriu uma faculdade de enfermagem. E, assim, as condições não eram, né, das melhores de estar estudando fora, né, de fazer um cursinho pré-vestibular que pudesse me preparar para a medicina. A minha família tem bastante, a minha geração, né, o meu irmão, os meus primos, a minha geração tem bastante pessoas na área da saúde, mas a geração dos meus pais, não. Minha mãe é professora de ensino primário, veio mais do interior ainda, né? Então, mas é por essa influência familiar da minha geração e por não ter condições na época de sair para estudar fora, para me preparar para um vestibular de medicina, eu optei por fazer enfermagem. E aí entrei na faculdade de enfermagem lá na minha cidade mesmo, fiz vestibular, iniciei o curso. Na minha época eram 4 anos. Eu acho que agora são 4 anos e meio ou 5 anos em algumas faculdades, enfim. Na minha época eram 4 anos. E aí cursei toda a faculdade, me formei como enfermeiro antes de pensar na medicina. Então, a minha história com a área, né, da saúde inicia com a enfermagem. Interessante. O senhor chegou a atuar mesmo dentro da enfermagem ou não? Não, eu não atuei, cara. O que aconteceu? Fiz a faculdade, né, para ser enfermeiro, estava com planos, né, vou acabar a faculdade aqui, tem um hospital da cidade, vou trabalhar nesse hospital, aquele plano que todo acadêmico faz. E aí, quando foi no 8º período, que foi o último período, cara, me aconteceu uma situação que aí deu clique e falei assim, olha, eu não quero só enfermagem, eu vou subir aqui, eu vou buscar a medicina mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Vamos lá, já que é para contar a história, né? Vamos contar a história. Já ia perguntar qual que foi esse qual que foi o que acontece? No último período, a gente faz como se fosse um internato na medicina. A gente está na prática clínica ali, dentro do hospital, né? A gente chega no hospital às 7 horas da manhã, pega um paciente e faz um cuidado da enfermagem para aquele paciente.
A minha cidade, ela é cortada pela BR-116, que é a nossa Dutra aqui, Dutra, ela né? passa lá na minha cidade, né? Obviamente que não com a estrutura daqui, uma estrutura muito mais precária. E aí, isso, infelizmente, acarreta muitos acidentes naquela região lá. E lá a minha cidade, apesar de ser uma cidade do interior, ela é polo para as cidades menores ali em volta. Então, assim, o que acontece ali na área da saúde tem que ser resolvido da região inteira, tem que ser resolvido lá. O que não é resolvido lá já vai direto para Belo Horizonte, que é a capital de Minas. E aí, calhou que no meu estágio, teve, infelizmente, um acidente com um caminhoneiro lá, um acidente grave na cidade próxima. E esse caminhoneiro foi levado para o nosso hospital, lá para o hospital que eu estava fazendo a prática de enfermagem. E aí eu cheguei um belo dia do estágio, Rodrigo, você vai ficar tomando conta desse paciente. E os cuidados de enfermagem, né? Vários cuidados, mas o meu cuidado que eu tinha que ter com ele é o cuidado do curativo. Ele foi um acidente de caminhão e ele queimou 80% do corpo dele. E eu tinha que fazer o curativo do corpo dele inteiro. E ele era um rapazinho de nada mais, nada menos de 2,10 metros de altura, de 120 quilos, então assim, haja curativo, cara. E era troca diária de curativo. Passava, né, as medicações, as pomadas para cicatrização, pomada de antibiótico para ajudar, né, a tratar aquelas feridas e fazer todo esse cuidado. Então assim, meu amigo, eu começava a cuidar dele 7 horas da manhã e meio-dia eu estava finalizando, que era o período inteiro da manhã cuidando de um paciente. E cuidava de tudo, dessas medicações, revisar as medicações, ofertar as medicações, enfim. E aí, cara, fiquei 30 dias cuidando desse paciente lá, ele recuperou. E no dia que eu estava indo embora, ele estava recebendo alta hospitalar. E aí, infelizmente, cara, acontece, ou felizmente, né? Eu acho que para mim foi felizmente. Mas na hora de ir embora, de despedir e tal, o médico que passava naquela época lá, passava por 15 minutos, só renovava a prescrição, porque assim, realmente não tinha muito o que fazer de um dia para o outro, não tinha muita diferença, porque a prescrição era manter os antibióticos, manter o curativo e tal. Então ele passava, tá tudo bem, tá evoluído bem e tal, renovava a prescrição e seguia a vida. E eu, a manhã inteira cuidando. Aí o médico passou pelo corredor do hospital, rapaz, e eu despedindo dele. E ele disse, tá bom, obrigado e tal. Quando ele viu o médico passar, esse cara mudou, assim, muito obrigado, doutor, o senhor salvou a minha vida, se não fosse o senhor eu não estaria aqui, e que eu vou voltar aqui para trazer presente, para trazer aquilo e tal. E assim, eu fui, cada vez que ele falando pro médico, o médico ia subindo e eu ia baixando, eu enfiando igual a cegonha, né, pra debaixo da tela. Falei, cara, assim... eu não quero esse tipo de tratamento de reconhecimento, não. Eu quero ser reconhecido. Eu quero ter, acho que é do ser humano isso, né? Eu quero ser, ter uma retribuição, um reconhecimento do meu trabalho. E para mim, hoje aqui, eu fui levado a nada. Aí eu falei, para mim não dá. Vou acabei a faculdade em julho, né? Graduei em julho, a gente fez a formatura. Em agosto eu falei com minha mãe, não sei de onde a gente vai tirar dinheiro, como que a gente vai fazer. Eu vou para BH fazer cursinho, vou fazer medicina. Uhum. E aí foi quando eu desisti de fazer a função de enfermeiro, apesar de ter formado, de ter me graduado, e comecei nessa loucura de fazer medicina. E como que foi esse processo de aprovação da medicina assim? Cara, foi assim, desafiador. Muita desconfiança, até mesmo da família. Nossa, Rodrigo nunca saiu daqui, porque os meus primos, para fazerem faculdade, meu irmão, tiveram que ir para fora. E era assim, um ajudando o outro, um tio ajudando o outro, todo mundo correndo atrás para a família ir para frente, né? Então, quando eu decidi isso, houve muita... nossa, será que vai conseguir? Será que não está fazendo isso porque o irmão fez, porque o primo fez? Como é que vai ser? E, obviamente, tinha aqueles que sempre apoiaram. Até hoje me apoiam em tudo que eu faço. Tenho como referência primos meus, que são médicos, que eu tenho como referência de vida e de médico, né? E aí, vamos lá, vamos nessa. Tem que ir para BH, não tem como. Eu parei de estudar segundo grau... né, há 5 anos, porque até fazer a faculdade de enfermagem e tal. Então não lembro mais nada, matéria, química, aquelas coisas, cara, log, matemática, aquilo não passava mais na minha mente, cara. E aí eu falei, tem que fazer cursinho. Não tem jeito.
E aí, em BH, são vários cursinhos, tem, né, do mais caro ou mais barato. E aí, eu cheguei num cursinho lá, cara, que, assim, os professores do cursinho, que é o top lá de BH, os professores de lá abriram um cursinho para eles. E eles davam aula, né, nesse próprio cursinho deles. E cobrava muito mais barato, obviamente, a mensalidade. E aí eu ainda tinha o incentivo de ser do Vale do Mucuri, que a minha região lá chama Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, que está muito em voga agora a questão do lítio, Sim, sim. que é chamado Vale da Fome, que infelizmente, cara, é um vale miserável, de não tem cultura, não tem investimento, não tem indústria. Isso aqui, para lá, assim, é um abismo, entendeu? Então, por eu ser de lá, eu só comprovei meu endereço. O cara, não, além de aqui ser mais barato, você ainda tem um desconto, porque você é de lá, você tá aqui, tá tentando. Então, aí, cara, fiz esse cursinho, fiz 1 ano e meio de cursinho. Mas, assim, desesperador. Na primeira aula do cursinho, falei, agora, não tem, como que eu volto? Como é que eu volto lá para estar faltando? Falei assim, gente, não era isso. Não dá, cara. É assim, na vida, você toma uma atitude e você vai arcar com aquilo ali, entendeu? Você vai correr atrás. Mas eu falei, bateu o desespero. Mas aí, assim, estudei, bunda na cadeira e estudar. Estudava o dia inteiro no cursinho, chegava em casa, né, na kitnet, continuava estudando, emendava estudando e sem parar. E aí, depois de 1 ano e meio, com 1 ano de cursinho, na verdade, eu fiz um vestibular que era da Universidade Federal de Ouro Preto, cara, que era o FOP. Cara, concorridíssimo, uma coisa assim, 400 candidatos por vaga na época que abriu, uma coisa absurda. Aí eu fui bem na prova, aí eles até me ligaram, você tem nota para passar em outros cursos, mas para medicina você não está nem na lista. Falei, cara, mas agradeço o contato, mas não saí de lá de Teoflotone para fazer outra coisa que não fosse medicina, né? E aí, depois de 18 meses, de 1 ano e meio estudando e tal, aí eu fiz a prova da Sesgran Rio, que é um unificado que tem no estado do Rio de Janeiro. Você faz uma prova que vale para várias faculdades. Na época eram 5 faculdades, era Petrópolis, Valença, Teresópolis, eu acho que 2 na capital. E aí você coloca como sua primeira opção a faculdade que você quer ir. Você colocou lá, eu queria Petrópolis, coloquei Petrópolis, né, minha primeira opção. E aí você faz a prova e sai na lista geral de classificação. E aí a minha sala tinha 110 alunos. Então, 110 primeiros que escolheram Petrópolis, enchi a turma. E aí eu coloquei segunda e terceira opção. Mas eu fui tão determinado que eu falei assim, ou é Petrópolis ou não é nada. Por que Petrópolis também? Porque tem 3, 4 primos meus que formaram lá. Então, eu tinha essa referência. O meu irmão acabou formando em Valença, no Rio de Janeiro. Só que eu falei, vou para Petrópolis, quero Petrópolis. E persisti, cara, na fé ali, no estudo, e passei direto. Era 110 vagas, eu lembro até hoje. Eu entrei lá na internet da casa desse primo meu, que já era médico, que tinha voltado para a Teoflotone, que formou em Petrópolis, eu entrei na internet da casa dele, era em janeiro. Aí tá lá, Rodrigo René Ferreira, 47º colocado. Cara, acho assim, obviamente, só não foi mais emocionante que o nascimento dos meus meninos, mas essa que foi, assim, tanta emoção, era um misto de tanto sentimento, cara, de ter vencido tanta coisa, que não era só passar no vestibular, não era só uma vaga em medicina. E aí passei, meu amigo, quando foi sonho realizado, e agora? Vamos para Petrópolis. Mais perrengue na vida. Como é que eu vou pagar a faculdade? Mãe professora? Vamos, mais luta, mais perrengue. E aí começamos o curso de medicina com a ajuda de um, com a ajuda de outro, para fazer a matrícula. Pagar depois a gente vê. Estou pagando até hoje minha faculdade, que eu consegui o FIES. Quer já falar da faculdade? Vamos emendar nossa medicina? Fechou. Pode ser. Beleza. Então, na medicina, cara, quando eu entrei na faculdade, não tinha literalmente. Minha mãe falou assim, ó, eu tenho condições de te dar dinheiro para você se bancar lá, sobreviver. Mas para mensalidade não tem como. Hoje vocês pagam em 10 mil reais, eu acho que é em média aí, de uma mensalidade. Na minha época, vocês terem ideia, era em média de 3.800 reais. Mas mesmo assim era impossível para minha mãe pagar. Mas
Eu falei, eu vou. Eu não cheguei até aqui para não ir. Aí, cara, fiz a matrícula, estudei um ano inteiro sem pagar a faculdade, cara. Falei, ó, eu vou ter que me sobressair de alguma maneira. Aí estudava, tirava minhas boas notas e tudo, era assíduo. Mas quando chega no final da faculdade, no final do primeiro ano, eu falei assim, ó, agora eu não consigo renovar a matrícula. Eu não consigo renovar a matrícula. Aí eu fui no setor financeiro e negociei minha dívida. Peguei essa dívida minha e joguei para quando eu formasse. Falei, ó, soma para mim quanto eu devo. Quando eu formar, eu assino um contrato com vocês e pago essa dívida. Graças a Deus, eles aceitaram. E para o segundo ano, como que você vai? Se você não conseguiu pagar o primeiro, como você vai pagar o segundo? Eu falei assim, preciso de ajuda, vocês vão ter que me ajudar. Aí eles me colocaram para trabalhar na biblioteca da faculdade. Então eu estudava o dia inteiro na faculdade. Aí, às 18 horas, eu ia trabalhar na biblioteca das 18 às 22. Trabalhar como? Repondo o livro nas estantes, né? Os alunos chegavam para estudar, o livro tal tá onde? Eu ia lá e achava aquele livro, mostrava para eles, estudava com eles. E assim, foi um dos melhores anos que eu estava dentro de onde eu precisava estar, que é na biblioteca estudando. Um médico que não está lá estudando no livro, meu amigo, ele está no lugar errado. Ele não pode estar em outro lugar. Ele pode inventar mil coisas, mas ele tem que estar estudando. Na faculdade, você tem que estar estudando. E aí, eu fiz o segundo ano inteiro nesse sistema de... eu pagava uma porcentagem da mensalidade e a outra porcentagem eu pagava com o meu trabalho. Nossa, excelente. Excelente, eu tive essa oportunidade. E lá tem esse incentivo, não foi só para mim, não. Lá tem todo ano. E aí eu fiquei lá um ano. E aí o legal, que eles gostaram de mim e falaram assim: me indica que você vai. Aí no terceiro ano eu consegui o FIES, que é o financiamento estudantil. Consegui 100% do FIES. Desculpa, 80%. Eu pagava 20% e consegui 80% de FIES. E aí eles me falaram assim: me indica uma pessoa, cara, para tomar seu lugar aqui, para se ajudar. Aí tinha um menino lá do primeiro ano, e ele tinha uma história também muito parecida com a minha, bem do interior, era ajudado pelo padre da cidade, cara, umas coisas assim que... E ele tem dificuldade mesmo, dificuldade até de se manter. Cara, aí um dia eu chamei esse menino, Wanderson. Falei, ó, eu tenho uma proposta para você. E ele, cara, o menino assim, ele não acreditava quando eu falei, ó, você vai conseguir, eu vou te passar minha bolsa, você vai trabalhar. Ele ficou lá a faculdade inteira. Porque ele precisava, 6 anos trabalhando. O melhor aluno da turma dele. Sempre era o primeiro aluno. Sempre o primeiro aluno. Então, e aí assim, você vê que é aquela frase, né? Gentileza gera gentileza, né, cara? Eu recebi isso, eu não podia, vou guardar, vou esconder, não vou falar com ninguém, não. Vamos achar quem precisa. E aí, no terceiro ano em diante, eu consegui o FIES, aí deu para sobreviver, né? Aí estudei os 6 anos lá na faculdade de Medicina de Petrópolis, faculdade muito boa, muito reconhecida. Ela tem, na minha época, eu era a 47ª turma. Então, tinha bastante turma já formada. Faculdade muito bem conceituada no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, né? E aí acabei a faculdade e já ingressei logo na residência. Fiz a prova e já fui aprovado logo na residência lá pela própria faculdade. É aquilo que a Gabi falou na participação dela, que é sempre interessante você fazer uma residência em um hospital que esteja vinculado à área acadêmica, porque faz toda a diferença, né? E aí eu falei, minha faculdade está aqui, formei aqui, a residência está aqui, no hospital que eu me formei, então aqui que eu quero ficar, aqui que eu vou continuar. E fiz a residência lá. E nesse momento você já tinha plano de vir para São Paulo ou queria ficar lá mesmo? Zero. Eu entrei na faculdade contando igual os presidiários fazem, não sei, nunca fui lá, né? Mas os palitinhos lá para voltar para minha cidade. Era meu sonho voltar para a cidade, o sonho da minha mãe ver o filho voltar médico para a cidade, com certeza. E aí, mas a vida, meu amigo, os planos nem sempre, acontece, né? Nem sempre. Aí acabei a faculdade já pensando em voltar e já fazendo contatos, já pensando, vou trabalhar em tal hospital, vou pegar tal prefeitura para trabalhar, que lá tem muito isso, eu trabalho na prefeitura, na cidadezinha do lado. E aí, só que aí conheci a Gabi. A Gabi aconteceu. Aí a Gabi mudou toda a história. Mudou, veio e bagunçou tudo. E aí vim pra cá, cara. Vim com a cara e com a coragem para São José dos Campos, recém-formado na especialização, né? E sem ela aqui, porque ela
tinha passado para a Foi pra faculdade de Jundiaí, Jundiaí, né? para fazer residência lá. Então, aí, pessoal, não tem jeito. É para lá, é lá que a gente já quer ficar. Não quero ficar, né, Pipocando, música volante né? ali, Aham. pipocando para todo lado. Não quero. Nós temos que, porque o médico ele tem que ter ali, né, o seu nome, né, vinculado a alguma situação, porque senão você vai ser sempre só mais um, né? Ah, é mais um. Para quem vai te achar por acaso na lista telefônica, sei lá, nem se existe isso mais, mas não vai ter assim, a referência é aquele ali, vai para lá. Então, eu vou para São José, vou fazendo o nosso meio de campo, o meu meio de campo, para quando você chegar, a estrada está um pouquinho mais pavimentada e a gente dá continuidade. Você já conhecia a cidade aqui? Como que foi para vir para cá? Nunca veio. tinha vindo ao estado de São Paulo, nada. Não viajava, cara, não viajava. Não tinha como, né? Não tinha como. Aí eu emendei uma faculdade na outra e não tinha como, não saía. A minha viagem anual, durante 6 anos de faculdade, era para minha cidade a cada 6 meses, nas férias. Nas férias, porque também não tem como você não ir também, né? Aí era nas férias, não tinha isso, não tinha de ficar conhecendo tal lugar, viajar para cá, viajar para lá, não tinha, não conhecia. E, nossa, foi assim, uma grata surpresa. A gente só imagina, né, quem mora. É porque quem é daqui não tem essa sensação. Mas quem mora lá no interior de mim, fala, nossa, vou lá em São Paulo. Parece que você vai em outro planeta, cara. Isso chega que tudo é diferente. E essa região aqui, eu falo com a Gabi, essa região é abençoada. Abençoada. A localização de São José, a questão industrial que tem aqui, o que gira aqui de investimento, isso aqui é muito bom. E você veio pra cá, então, faz quanto tempo? Eu cheguei aqui em março de 2018. Ah, faz pouco tempo Faz até, né? pouco tempo, março de 2018. Eu cheguei aqui e aí o pai da Gabi, que é o Luiz Cláudio, ele é médico urologista, ele foi me apresentar nos hospitais, que como a gente tinha comentado, a Gabi falando, como é que você chega no hospital? Obviamente tem um meio, né, que você chega com o seu currículo, tem um RH, fala assim, eu sou médico, quero saber se o hospital está precisando da minha especialidade, do meu serviço. Estou aqui, estou para trabalhar. Só que, além disso, o pai dela foi me apresentando, olha, isso aqui é o Rodrigo, é o meu genro, ele está chegando na cidade agora, se tiver, né, oportunidade, tem ele pode contar com ele. Isso acaba que facilitando também, você fica com mais acesso, na verdade. E aí, cara, eu comecei a trabalhar enlouquecidamente, cara. Eu cheguei a trabalhar em 5 hospitais ao mesmo tempo, dava plantão, eu não dava plantão 2, 3 vezes por semana, o resto era tudo plantão, porque o GO, inicialmente, ele trabalha com plantão, então a conversa aqui é de plantão, nós vamos detalhar sobre isso. Então o GO, cara, a área é ampla, você pode fazer o que você quiser, mas quando você sai da residência, não é assim, meu amigo, não é passo de marcha, o paciente não sabe se existe. Então, você não tem como abrir um consultório e segunda-feira a lista de paciente está lá te esperando. Não sonho, isso não existe. Isso não é real. Então, a gente tem a questão do plantão. Aí, emendei em plantão, porque queria casar, não tinha nada, tinha que comprar móveis, fazer um pé de meia, essas coisas. E aí, dando plantão. Cheguei a trabalhar em Jacareí, lá no hospital de lá. E concentrei mais aqui, que era um outro propósito meu, que eu não queria ficar saindo de São José para trabalhar, porque eu já trabalhei muito assim, de estar num lugar e ir para outro trabalhar. Voltando um pouquinho na época da minha residência, no meu R2, cara, eu, graças a Deus, ali trabalhando bastante, me dedicando à residência médica, que é um período massacrante, né? Mas você tem que passar por isso aí, né, para você ser o especialista, senão você vai ser o clínico geral, tal, vai ser médico, mas você não vai ser o especialista ali, né, na área, responder por aquilo ali. E aí, mas eu no meu R2, né, que a gente fala, R é o ano que você tá, né, são 3 anos, R1, R2, R3. No meu R2, no meio do meu R2, cara, um professor meu, que era de outra cidade, que dava plantão em outra cidade, falou assim, Rodrigo, vamos trabalhar comigo lá no hospital, vai dar plantão lá. Eu vou estar de plantão, eu já te conheço, você vai pegar plantão como especialista sobre a minha retaguarda. Eu vou cuidar de você lá. Pode ir, que eu vou cuidar de você. Agradeço ele, o Alessandro, a Gabi conhece. E eu fui para lá. A gente estudava em Petrópolis e eu fazia plantão lá em Saquarema, lá no Rio de Janeiro. Rapaz,
Serra de Petrópolis, 40 quilômetros de serra, para chegar na Baixada do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, ali, Baixada do Rio de Janeiro ali. Passava em Xerém, pegava um pedacinho da linha vermelha para pegar a Via Lagos, para ir para a região dos lagos lá, lá do Rio de Janeiro, lá em Saquarema. Sim, o que é de medo que eu já passei nessa vida minha descendo 4 horas da manhã, porque meu plantão era todo domingo 24 horas. Então eu trabalhava tudo que você trabalha na residência, mais o plantão de domingo 24 horas que eu dava lá em Saquarema. E aí, para eu chegar lá, eu tinha que chegar às 7 horas da manhã, eu tinha que sair 4 da manhã de Petrópolis. Frio, Petrópolis é uma cidade muito fria, gelada, e saía no escuro, e descia essa serra, cara, tinha um Fox, um carrinho, chutava ele, falava, vamos lá, meu filho. Você vai ter que dar Você vai conta. ter que dar conta, você vai ter que dar conta. Cara, aí assim, trabalhei lá, cara, graças a Deus, ganhava bem, porque era um salário normal, não era salário de residente. Então eu tinha meu salário de residência e tinha o salário que eu atuava lá. Todo plantão de 24 horas. Ganhava bem, para o momento, obviamente, né? E aí, mas eu passei tanto perrengue, assim, com medo de ser assaltado, que pegava a linha vermelha, passava no meio de baile, essas coisas, assim. E aí teve um dia, cara, que eu peguei, desci a serra, eu pegava um viaduto para pegar outra rodovia. Cara, quando eu fiz essa alça com o carro aqui, tinha um outro carro atravessado na pista. Ele tava estacionando no meio da pista para assaltar alguém. Cara, eu não sei como eu desviei desse carro e falei, gente, não quero isso para mim, não. Também não dá, porque senão daqui a pouco eu não chego aonde eu quero. Aí eu coincidiu que eu terminei a residência e falei, daqui para frente, onde eu for morar, eu vou trabalhar naquele local. Esquece viajar. Até porque eu sou muito preocupado com o horário, não detesto chegar atrasado, de fazer os outros esperar, que é plantão, meu amigo. Você acabou o seu horário, você quer ir embora, você não quer ficar lá. Casa, por isso que você dá plantão, você não quer ficar, né, você quer ir embora. E eu não gosto disso. Aí, por exemplo, se eu tô aqui em São José e pego um plantão lá em Jacareí, aqui. Que é do lado, mas do lado. se a Dutra Entra na resolve Dutra e para. Acabou. O que você faz? Não tem nem Você como não você tem ir o pra que Jacareí, fazer, né? cara, não tem o que você fazer. Então eu falei assim, ó, não quero isso pra mim. E aí firmei só, aí eu fui selecionando, e agora eu tô só aqui em São José com determinados cargos mesmo. Muito bom. E aí, hoje, o que o senhor faz? Então, hoje, cara, eu sou plantonista, dou plantão no Hospital São José, que agora é gerenciado pela AP Vida, que fez uma fusão com a Notre Dame. Então, eu sou plantonista lá e estou agora como coordenador da maternidade, né? Antes era o professor Dr. Helder. Nosso professor também. Exatamente. Ele passou o bastão para mim, né? Quando ele começou a assumir aí a questão da faculdade, né? As aulas da faculdade. E essa gestão nova do hospital, ela tem umas exigências mais apuradas com o sistema, com tudo. Então, assim, acho que meio que sobrecarregou ele. Ele falou assim, Rodrigo, eu já trabalhava lá. Desde que eu cheguei aqui, em 2018, eu já entrei lá no plantão. Dava muito plantão lá também. E aí ele falou, vou passar a bola para você. Eu aceitei, aí estou como coordenador da maternidade, plantonista também lá. Atualmente também eu fui eleito como diretor clínico do hospital. E sou plantonista no Vivale, dava bastante plantão no Vivale. Desde quando abriu a maternidade, os coordenadores convidam tanto a mim quanto a Gabriela. A gente se conheceu num curso feito lá em Mogi, um curso pela nossa sociedade, que os coordenadores lá do Vivale são dessa sociedade, e viu a gente lá, você vê o interesse, é o que eu falo, cara, a coisa também não cai na sua mão, você tem que estar correndo atrás, e na nossa área médica a gente tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Não acha que você formou agora na faculdade, que você já sabe tudo e que acabou por aí. Pelo contrário, aí que a gente vê que a gente não sabe nada, que quanto mais a gente estuda, mas a gente vê, cara, vamos lá, vamos mais a fundo nisso aqui. E aí ele convidou a gente para compor a equipe, eu dava bastante plantão lá no início, e aí fazia plantão no Policlin, plantão no Antoninho, eu tinha que ganhar a vida, né? Rodou todos Rodei aqui praticamente. todos, só não trabalhei na Santa Casa. Até o Santos Dumont também foi? Não, porque lá não tem GO. Ah, o Santos Dumont Lá não tem. Lá, acho que o convênio que é atendido lá, eu atendi esses pacientes lá no Antoninho da Rocha Mar. no Antoninho, beleza. Isso, a parte da GO. E aí, hoje eu estou mais focado no São José, né, AP Vida. E em 2018 eu cheguei aqui em março,
em agosto, coincidentemente, teve um concurso da prefeitura para médico GO. Eu fiz e passei no concurso. Então, em 27 de agosto foi minha admissão. 27 de agosto de 2018 foi minha admissão. Aí eu tenho um cargo de efetivo, agora eu já sou efetivo, um cargo de 20 horas pela prefeitura, que eu atendo na UBS lá do Campo dos Alemães, cara. Do campo. Nossa, legal. Adoro, E você adoro. teve algum contato com nossa faculdade lá? Porque nossos alunos também fazem estágio lá. Não, eu sei que... Campo dos Alemães, não. Não? É Campo de São José. É verdade. Ah, tá. Mas tem uma equipe, uma turma lá de faculdade. lá, Da outra, assim. então não pode falar o nome. Brincadeira. Enfim, mas eu não tenho contato porque eu não sou da faculdade, É, sou na da prefeitura, preceptora, né? não Legal. sou preceptor. Mas aí eu trabalho no Campos Alemães, adoro a equipe de lá, é uma UBS Boa. grande, boa, que funciona. Paciente, assim, é consultório, eu tenho agenda já montada, né? Os pacientes já tudo agendado, marcadinho, bonitinho, faço todos os meus procedimentos, as consultas. Tem bastante exame para fazer fora, o paciente consegue fazer, então funciona isso aqui também, nessa região funciona, o SUS aqui Isso funciona aqui. funciona, né? Lá na minha região de Minas é muito precário, né? Então, trabalho lá na UBS, e agora eu estou com 2 plantões no Vivale. Antes eu dava bem mais, mas agora eu estou mais no São José, pela prefeitura. Eu fazia parte a gente tinha uma equipe que era responsável pela cirurgia ginecológica do São José, só que aí a gente acabou não renovando o contrato, éramos em 4, eu, o Dr. Fábio Lopes, a doutora Larissa Sandon e o Dr. Ronaldo Lopes. A gente fazia todas as cirurgias do grupo São José, cirurgia ginecológica, obviamente. Então, o Fábio, que era o chefe da equipe, ele é especialista em cirurgia para tratamento de endometriose, ele trabalha muito com infertilidade, tem uma boa formação fora do país. A doutora Larissa faz a parte da oncoginecologia, a gente trabalha numa equipe, que é uma equipe muito legal, aprendo até hoje com eles. Porque a residência não te dá a mão de tudo, né? Você tem que continuar aprendendo mesmo depois de ser especialista. Tem cara. várias subs, né? Assim, Várias subs. ainda mais GO, né? Que é Muito extremamente né? amplo, né? Extremamente amplo. A gente tem endometriose, infertilidade, oncogineco, urogineco. É um mundo, cara. É um mundo. Certo, então você dá muito plantão, mas consultório você faz também? E também consultório. Eu faço consultório 2 vezes por semana. Eu faço na quarta de manhã e na segunda à tarde. Mas já tá, semana que vem as meninas lá, as secretárias já mandaram para mim, doutor, terça-feira também tem consulta. Então, o consultório eu estou começando agora na mesma clínica que a Gabi. A Gabi já tem um tempinho a mais lá, então a agenda dela tá, acho que toda tarde ela já tem agenda. Legal. E eu estou lá agora, já estou começando a ter mais dias também. Mas a clínica não é de vocês. Não, então, a gente faz locação da sala. Né? A clínica nos dá toda a estrutura e a gente paga uma mensalidade, um aluguel, entendeu? A única coisa que é nossa lá, a gente comprou aquela cadeira ginecológica. Sim, entendi, Aí perfeito. a gente comprou ela e é nossa. A cadeira, mas a estrutura, né, tudo que tem na sala, o mobiliário é da clínica. E a gente paga o aluguel. Entendi. Voltando então um pouco, quando você veio para cá, os plantões que você dava, então eram plantões da GO mesmo, ou era plantão porta geral, trauma, que era ali? Essa história, ela começa também lá na época da faculdade. Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu era da liga de trauma da faculdade. E a gente adorava. Eu não sei aqui se tem muita liga acadêmica. Tem também. Começando agora. Isso é sensacional, cara. Sensacional. A gente tinha contato já com a especialidade. A gente é da liga do trauma. Entrava em cirurgia ortopédica, a gente fazia o mês de maio, que é o maio amarelo, de prevenção de acidentes, então a gente fazia, até hoje, cara, até arrepio, a gente fazia o grande acidente. Rapaz, a gente fazia uma encenação no estacionamento da faculdade, a gente arrumava carro batido, carro capotado, e levava para lá, e fazia, a liga era grande, fazia um treinamento, aí a gente tinha as próteses de fratura exposta, de sangramento ativo, fazia uma cena imensa e colocava, e o nosso trote lá era esse, colocava os calouros para atender os acidentados. Cara, assim, do nada você tá lá na aula lá no primeiro ano, você saber onde é que você tava, nem seu nome, na prova você não sabia responder seu nome, né? E aí a gente chegava com a ambulância, tocando a sirene, e ligava fumaça,
E aí a gente ia na sala, já era combinado com o professor, era um evento no calendário da faculdade. A gente chegava gritando na porta, calor, acidente, trauma, acidente, vai lá atender, vocês são médicos aqui agora, vai atender. Aí o pessoal descia, cara. Eles desciam se machucando, que desciam atropelando o outro. Quase que a gente tinha que chegar lá e atender a eles mesmos. E aí eles atendiam, faziam atendimento, e era tudo filmado, gravado. Chegou a época de ter até televisão lá filmando, que a gente incentivava para ter o tal do trote solidário, né? E aí, então tinha esse contato, e a gente pegava a ambulância emprestada do SAMU, que a gente tinha um contato, uma professora nossa, era coronel do bombeiro e era coordenadora do SAMU. Então ela dava aula pra gente, ó, nós precisamos da ambulância aqui, pega uma ambulância básica, obviamente, que não tá atendendo a população, para não desfalcar, e a gente deixa ela parada aqui para fazer uma encenação. E aí, como a gente tinha esse contato com o SAMU, né, lá de Petrópolis, quando eu formei, eu fui convidado, eu consegui um emprego para trabalhar no SAMU. Então eu entrei na residência de GO, e fiz o primeiro ano de residência. Durante meu primeiro ano de residência, eu dava plantão no SAMU. Então, eu dava plantão à noite no SAMU, uma vez por semana, e todo final de semana estava de plantão pelo SAMU, e aí atendia de tudo. Só que a gente não atendia, por ironia do destino, a gente não atendia trauma, porque lá era dividido. Quem atendia trauma era o corpo de bombeiros. Mas, volta e meia, a gente tinha que dar apoio num acidente. Se a gente estivesse voltando de uma intercorrência, tivesse um acidente, obviamente a gente tinha que atender. Então, a Liga Acadêmica do Trauma, cara, me deu uma mão que só depois que a gente sai da faculdade que a gente acredita, que a gente fala, nossa, o que eu vi lá na Liga, lá, é isso aqui que está acontecendo agora. É isso aqui que eu tenho que fazer. É esse tipo de mobilização, é essa posição que eu tenho que colocar o paciente. Eu tenho que entubar o paciente, a gente aprendia a entubar o paciente. É isso aqui. Então, dá muita mão. Então, se vocês tiverem oportunidade, participem de liga. Ah, mas tem liga disso, não tem afinidade. Entra, vê se às vezes a afinidade aparece, né? E aí, cara, então na parte geral, eu trabalhei no SAMU. Quando foi que eu passei para fazer lá o plantão em Saquarema, aí eu larguei, falei, ó, quero GO, né? Então, vou trabalhar só com GO. Você tem que ser cada um no seu quadrado, né? Aí não faço mais nada de clínica médica. Eu faço a clínica da mulher. Então, hoje, tudo meu gira em torno da ginecologia e obstetrícia. Nada. Nada que é de um IAM. Não me mostra um eletro. Não é para mim que você tem que mostrar. Vai mostrar para outro colega. Vai pro cardio, vai pro clínico geral, vai pro... Exatamente. Vai para quem quiser. Para mim, não sou eu que vou atender isso. Então, eu tô lá no plantão lá, chega o paciente lá no plantão de GO, chega o paciente com dor no peito. Ó, com seu nome e tal, já aciona a outra equipe. Não é comigo. Cada um. Eu respondo pela GO e pela obstetrícia. Certo. E aí o senhor, então, até chegar como especialista, teve uma vivência absurda, assim, né? Cara, de tudo. Muito legal isso. Tudo. E uma coisa que eu acho que seria muito válida a gente perguntar é sobre o que o senhor aprendeu, assim, fazendo a faculdade de enfermagem. Certo. Na hora da tratativa com o enfermeiro, agora, você sendo médico. Cara, tem que mudar muita coisa, porque são duas classes que trabalham com o mesmo produto, com a saúde, mas que parece que vivem em polos opostos. Né? Parece que existe aí meio que um preconceito, né? Um preconceito existe. E eu sei que eu sinto isso na pele, eu senti isso na pele. Então, assim, essa relação interprofissional, ela tem que ser muito mais estreitada, que hoje não é. Infelizmente não é. A faculdade de medicina, ela não proporciona isso. Não. Ela não proporciona a convivência com a enfermagem, a convivência com a fisioterapia. Ela proporciona você, né, tratar e ser o manda-chuva da coisa, e não é. O paciente, ele tem que ter uma visão holística da coisa, né? Tem que ser tratado como visão holística. O médico, o fisioterapeuta, o fono e o enfermeiro, o farmacêutico, todo mundo tem que estar em prol da mesma situação. E, infelizmente, não vê. E eu aprendi, assim, a lidar muito, muito mais próximo com a enfermagem. Assim, quando eu me tornei, né, coordenador da maternidade,
Primeira coisa que eu fiz foi cursos para a enfermagem. Até hoje eu não fiz, tô até devendo lá o pessoal. Não fiz curso para os médicos de atualização que a gente tem que fazer como coordenador, mas eu fiz vários com a equipe de enfermagem, para aproximar do nosso dia a dia, para aproximar uma equipe da outra. Uma coisa tem que andar, a engrenagem tem que andar junto, não pode ser dois polos separados, senão no final o caminho não chega, né? E às vezes o polo não é nem separado, né? É em pé de guerra mesmo, Pé né? de guerra. É um negócio que... Lados opostos, parece que um quer fazer mal para o outro, um não quer que o outro vá para frente. Uma coisa absurda a vida real dessa prática aí, cara. É triste isso aí, porque Insalubre, né? Viver desse jeito. É insalubre. E quem que sai perdendo? É óbvio que é sempre o paciente. Né? Exatamente, perfeito. É só o paciente que perde. Mas isso meio que parece que ficou dentro da cultura, né? Porque não é de hoje, não é de 10 anos atrás, já vem de tempos, cultural. A figura médica, ela foi muito enaltecida, né? Então, o que aconteceu comigo isso não tem muito tempo. O médico passou no corredor, o paciente viu, ele faltou ajoelhar. Isso agora, nessa era. Você imagina antigamente. 30, 40 anos atrás. O cara ele falava que era médico, se falasse, você tem que respirar o ar olhando para cá, que se você olhar para cá, você vai ter um problema. O cara só fazia aquilo ali. Era a palavra de Deus na Terra, né? Exatamente. Ainda mais de Deus interior, na Terra. né? No interior, então, esse é muito mais marcante. Os médicos eram os prefeitos da cidade. Sim. Os médicos eram os deputados. Os médicos assim, tinham as maiores fazendas. A chave, né? Era a chave da cidade, era entendeu? O que o médico falava era o que tinha que ser obedecido. Aí você imagina o outro funcionário do hospital, no caso, o enfermeiro. Não tinha voz, não tinha vez, e aí cria-se essa rixa cultural, meu amigo. E para mudar isso é bem difícil. A gente que está nessa nova era, vocês que estão chegando aí, se atentem com isso, porque a própria rotina às vezes te tira desse foco. Sim. Você quer ser próximo, mas aquela rotina de correria, de chegar e ter 20 pacientes para evoluir, você não para conversar, para ver como é que está a situação daquela enfermeira, de conversar de uma forma unida. Vamos sentar nós dois aqui, ó. Eu prescrevi aqui o curativo tal, você pensou em fazer de tal maneira. Porque a gente tem um treinamento muito bom sobre isso, sobre outras coisas também, obviamente, mas às vezes o médico só chega, faz a prescrição e sai, e vai embora, não para, ó. Cara, isso é opinião, porque o enfermeiro é que cuida do paciente. Né? Exatamente. Ele que põe a mão no paciente. Mano. Então, você chega no hospital, você tem que ter essa interação até para confiar no que está evoluindo o seu paciente. Então, você está lá tratando um paciente, está tendo uma pneumonia, está no 3º dia de antibiótico. Você tem que perguntar ao enfermeiro como é que está a tosse dele, está produtivo, não está? Ele fez febre, não fez? Às vezes está ali no sistema, mas pode não estar. O enfermeiro vai te dar um feedback, né, mais real. Comeu, não comeu? Teve sudorese? Às vezes você não pergunta isso. Você olha no sistema lá, preenche a prescrição, a evolução, próximo paciente. Dá a canetada. Então, assim, às vezes na nossa rotina médica nos afasta. Entendeu? Então, assim, não é culpa de ninguém. Isso foi uma coisa cultural e que até hoje é bem enraizado isso aí. Hoje você já consegue ver uma melhora nesse tratamento, nessa relação? Sim, sim. Tem uma melhora porque a enfermagem, né, passou a ter uma maior representatividade aí com os conselhos. Antes não tinha isso. Então tem muito isso. Tivemos agora aí a aprovação de um novo piso de salário, então um melhor reconhecimento que tem que ter mesmo, né? Mas tem sim, e né, os mais jovens vem de uma outra cultura. Não vem de uma cultura do coronel, né? Sim, né? Seus pais foram criados de outra maneira, né? Então tem sim uma melhora, mas ainda tem muito a melhorar, sem dúvida, muito a evoluir. Uma coisa que eu vejo na nossa formação, pelo menos, né? Na nossa formação médica, nós não tivemos nenhuma aula para explicar como funciona essa interação. O que a gente escuta desde o primeiro semestre não arrumem problema com a enfermagem, porque senão sua vida vai virar um inferno. É a única coisa que a gente escuta. Pois é. E aí a gente chega no hospital, assim, super aberto para ter uma boa interação com a enfermagem, mas eu acho que por já ter um histórico, a gente já começa a levar na cara. E aí já cria essa... Mas cara, assim,
É aquilo que eu te falei, assim, a gente deixa o dia a dia nos suplantar e a gente entra no sistema. Você acaba entrando no sistema e não pode ser assim. Você tem que lutar todo dia para tentar mudar, para tentar ser diferente. Você vai errar, você vai ser igual a todo mundo, mas o dia que você for diferente, esse dia vai fazer diferença para a relação das profissões e principalmente para o paciente. Assim, trazendo um pouco, o meu interesse hoje em dia é mais voltado para UTI, então o UTI é 100% multiprofissional, né? 100%. Então, eu tenho muito isso, que assim, é abrir o espaço para o fisioterapeuta, para a enfermagem. Dentro da UTI, o médico pode ter 10 pacientes, na enfermagem é bem menos, né? Então, Sim. realmente, o cuidado intensivo mesmo, de pôr a mão na massa, é mais a enfermagem do que propriamente o Com médico certeza. plantonista. Então, Com assim, certeza. criar essa boa relação, aceitar isso, né, tentar mostrar também, acho que para a enfermagem, que você não tá lá para brigar com eles, Isso. porque não é que Mostrar a eles estão na importância defensiva, deles, né? Mostrar a mostrar importância deles, porque não funciona. Sem enfermagem não funciona. Hospital fecha. Fecha, Hospital para. fecha. Não né? funciona. Meu amigo, quantos médicos não... Ele vai conseguir, mas você fala com o médico, ele vai pegar uma veia, um acesso venoso. Ele começa, quem não tem, obviamente, quem não está no cuidado ali, o cara vai penar. Ele vai penar. Ele vai penar. E a enfermeira faz isso, o enfermeiro faz isso com o olho fechado. Conversando com alguém atrás Entendeu? dela. Assim, Com o médico perturbando a cabeça, exatamente, e ela vai lá, entendeu? E isso é um exemplo simplório. Todo o funcionamento do hospital, a UTI, cara, é exatamente isso. Perfeita a sua visão. É multiprofissional, não tem como não ser. Óbvio que a maioria, né, sabe ele mexer com os parâmetros do respirador. Mas quem dá mais aula nisso é o fisioterapeuta. Fisioterapeuta, exatamente. Ele te ensina, seja humilde. Cara, como é que regula isso aqui? A gente sabe que está no livro, paciente com patologia tal, com tantos por cento de acometimento do pulmão, precisa de um FO2 de tantos. Você sabe que mas vai lá no aparelho colocar para funcionar. Apanha? Você vai apanhar Eu já vi esse demais. aparelho. É muito botão. É muito negócio. E é muito bom. Mas imagina você conectar um tubo dentro do pulmão do paciente, você conectar numa mangueira que vai jogar um ar com pressão positiva, você liga aquela coisa errada. Meu Deus. Você tá entendendo? E assim, se aquilo, você passou a visita de manhã, você tem que confiar na sua equipe, você tem que confiar que o enfermeiro está de olho no respirador se está funcionando bem, porque, cara, um cabo pode desconectar, aí vai um traçado diferente no monitor, alguém esbarra ali no respirador, vai uma ventilação inadequada do paciente, o paciente está melhorando, está afundando, aí você está preocupado, você está de longe olhando ali, nossa, mas a situação está caindo, está preocupando em pensar em outras coisas, chega lá, um botãozinho que você ajusta, um cabo, entendeu? Então, mas você não fica o tempo todo assim, quem fica lá é enfermeiro, é o fisioterapeuta, ele está em cima do paciente. O médico fica numa redoma lá, numa ilha, né, com o computador, com a visão geral, obviamente, mas quem está do lado do paciente é o restante da equipe, cara. Então, essa relação é importante você manter ela com equilíbrio, com respeito e manter assim, e demonstrar o quanto é importante as outras profissões. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente pode entrar mais agora na parte da especialidade mesmo, né? Da gineco. Até eu diria, na verdade, se quiser pegar um pouco antes sim, que gele aí, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, hein? 2 minutinhos aqui, a gente vai. Esse horário aqui é especial, hein? É especial, Nossa isso aqui não senhora. tem como não. Então, para o pessoal aí que só estiver ouvindo a gente, eu gostaria de fazer uma inveja que a gente tá comendo aqui um hashi, que o negócio, a comida japonesa aqui tá boa. Nossa, muito legal. A sua história é muito, muito interessante. Toda a vivência que o senhor teve. Assim, eu passei por, né, vários cenários, né? Então, assim, e aquilo vai te dando um pouco de bagagem, né? Para quando você tiver ser confrontado com as situações de hoje, você, não, naquela época era assim, agora, né, vamos tentar fazer dessa maneira. Então, esse crescimento na profissão, essa vivência em outras áreas, quando você está na faculdade, às vezes você não percebe o quanto porque você não está no futuro, né? Você tá vivendo agora. Então, bater papo, assim,
vale a pena pra gente alertar. A oportunidade que tiver, cara. Assim, não é muito mais gostoso na sexta-feira você sair da faculdade e ir pra um barzinho, ir pra um cinema, ir pra casa da namorada? Claro que é mais gostoso. Mas se aquela sexta-feira surgiu a oportunidade de você acompanhar um colega médico ali numa cirurgia, num atendimento, num parto, cara, vai lá, porque é uma vivência que você tem. Eu tive um colega que ele queria fazer área clínica na faculdade. Ah, você cardiologista, você neurologista e tal. Aí ele, um final de semana despretensioso, ele foi lá acompanhar, no 6º ano, foi acompanhar uma cirurgia lá. Tipo, vou acompanhar aqui essa cirurgia. Aí ele falou, quando eu meti a mão dentro do abdômen do paciente, que eu senti o calor humano por dentro, na minha mão, eu falei, é isso que eu quero pra mim. Hoje ele é cirurgião. Tem nada com clínico, hoje é cirurgião. Que legal. Então, assim, cara. Quem sabe a gente não muda até o final da faculdade. Sim. Olha, faculdade, esse período é para isso, é para você testar tudo. Você tem que testar. A menos que você tenha assim, nossa, eu já entrei na faculdade, vou ser neurologista, né? Pode ser até por conveniência. Meu pai é neurologista, é uma clínica, e eu quero continuar o que ele faça, o que ele está fazendo. Ele pediu e tudo, e eu me espelho nele, quero isso aí. Ok, aí você vai dedicar à neurologia, vai estudar tudo aquilo ali, tudo está tudo certo, tudo bem também. Mas se você não tem aquela coisa, eu quero ser só intensivista. Não tem, eu quero ser intensivista, eu quero trabalhar na área, eu posso ser cardiologista e ser intensivista, eu posso ser nefrologista e ser intensivista. Então vai experimentando as coisas. Quando eu fiz enfermagem, eu já fui eliminando muitas coisas na minha vida de especialidade. Por exemplo, eu fiz um estágio na hemodiálise, que eu falei, não quero isso para mim de jeito nenhum. Não quero. Porque são pacientes, né, muito debilitados. A gente mora numa região, né, da região de Minas lá, 30 graus é na sombra com, né, assim, com folga. Então, você imagina você passar para o paciente, ele foi lá, você fez a hemodiálise nele e falar, seu João, você vai voltar daqui 3 dias, né, para a próxima sessão, e até lá, o senhor pode chupar a cada dia 3 pedrinhas de gelo. Você não pode tomar água. Numa cidade que você transpira, você evapora. Como, né? Como que você fala isso com o cara? Como é que você se sente falando isso para o paciente? O cara fala assim, aí o cara chega para fazer a hemodiálise, o quê? Todo descompensado. Você acha que ele vai aguentar ficar sem tomar água? Óbvio que não. Óbvio que não. Impossível. Aí, assim, volta pior do que saiu. Na outra sessão, infelizmente não conseguiu o transplante. O tempo de vida é muito curto. Então, isso foi uma das coisas. E assim que eu fui eliminando a área da psiquiatria, eu não tinha muito tato. Assim, não sei se foi minha criação, assim, ser muito cético com as coisas. Quando o paciente, eu acompanhava no ambulatório de psiquiatria, o paciente falava alguma coisa assim com o professor, eu falei, gente, não é possível que ele tá falando a verdade, que ele tá falando isso mesmo. Eu acho que ele tá enganando a gente. E eu não tinha a sensibilidade de discernir o que era o paciente que estava zoando com a nossa cara e aquele que estava falando a verdade. Então, eu falei assim, também não posso ir para essa área, eu não tenho o feeling da coisa, não vou fazer essa área. Então, isso ajuda a gente a ir filtrando o que você quer, o que você não quer. Então, essas vivências, assim, se vocês puderem ter, né, a faculdade ela tem que fazer isso com vocês, mas tenta ser um pouquinho além, né, porque é para você, a faculdade daqui 6 anos acabou, meu amigo, e você está no mercado, não tem, professor, o que você fez, o que você não fez já era, o que você não fez já era, entendeu? Por que tem tanta residência médica? Porque cada vez mais foi se formando menos especialistas. Na teoria, quando você forma, você tinha que saber tudo, né? Lógico que a gente não sabe, obviamente, mas cada vez mais se mostra mais necessário ter a especialidade. Tem necessidade de ter esse além da faculdade. Nossa, muito bom. E nisso de vivência e tudo mais, qual que foi a vivência que te despertou assim para GO? Cara, dentro desse aspecto assim, de não gostar de muito ver o meu paciente não evoluir bem, eu falei assim, não, eu quero mexer com a área da saúde, literalmente saúde, não quero lidar teoricamente com a doença, né? E junto a isso,
eu precisava de ter uma formação rápida e que me atendesse no que eu queria. Eu gostava, por exemplo, no SAMU, eu atendia muita coisa de questão de clínica. Então, eu não queria ser só cirurgião. Eu queria ter a parte clínica também. E na GO você consegue unir isso. Você vai fazer a parte clínica da ginecologia e a parte cirúrgica, tanto da ginecologia quanto da obstetrícia. Então, você consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. E numa formação mais rápida, são 3 anos de residência. Direto, né? Acesso direto, né? Eu passei direto, acesso direto. Se você fosse cirurgião, teoricamente, se você vai fazer cirurgia, 2 anos. Mas você não vai parar na cirurgia, senão você vai ser só mais um. Sim. Aí você vai ser cirurgião torácico, mais 3 anos que seja. São mais 6 anos, cara. Então é outra faculdade só de residência médica. E eu precisava dar retorno, né? Tudo que a gente já conversou, eu precisava dar retorno, minha amiga. Não vem com bagagem. Eu tenho que vir, eu tenho que dar meu retorno. Então, assim, vou fazer a GO, porque eu gosto da parte clínica, gosto da parte cirúrgica da GO, gosto também de cirurgias, teoricamente, mais rápidas. Cirurgia neurológica, cirurgia cardíaca, 12 horas de cirurgia, eu não gosto. Eu gosto de 3, 4 horas no máximo de cirurgia, eu me sinto confortável, me sinto bem. Então eu vou fazer o que eu estou me sentindo bem. Perfeito. Então foi por aí que eu fui para a área da GO, diferente da Gabi, que foi por causa de mim. Ela falou isso. Hoje ela não Hoje ela está aqui, ela não pode então a gente pode falar isso abertamente, com sem certeza, problema. cara. Ela não pensava nunca em fazer GO, tá? Quero ser GO. Aí me conheceu no primeiro, no internato dela, no R1, falei assim, vamos por esse caminho aqui. Vamos pra GO. Vamos junto. Vamos junto. E eu penso, né, em GO, eu falei no episódio da doutora Gabriela, e uma dúvida que eu tenho, e que eu já falei com algumas pessoas, assim, quando eu falo, eu quero fazer GO. Aí eu falo, mas você é homem, você vai fazer GO? E aí essa dúvida que eu quero tirar com você. Sim, dá pra ser homem e fazer GO? Dá, que eu tô aqui. Dá, mas assim, engraçado que quando eu formei, cara, eu tava conversando até com meu irmão, ele falou, cara, GO, homem e tal. A minha mãe, ela só vai em ginecologista homem, ela não vai em mulher. Então, assim, tem público para os 2 casos. E aí, nessa preocupação, aí eu tinha barba. Todos os meus documentos eu era barba para passar assim, um ar mais sério, né? Tudo com essa preocupação mesmo. Mas depois eu falei, gente, isso não procede. Porque tem paciente que prefere o ginecologista homem. Por gosto, por preferência. Isso não tem uma explicação, lógico, obviamente. Mas dá para ser... Cara, você tem que ter alguns cuidados. Isso é bom também dar um toque para vocês. Por exemplo, não é toda paciente que eu examino sozinho, entendeu? Então, com o tempo, você vai pegando a percepção ali da paciente que você tem que chamar a secretária que está ali para atender junto com você, né? Os médicos mais antigos, os ginecologistas, eles até hoje, assim, todo atendimento ele atende com a auxiliar do lado. A gente que agora, com essa correria do dia a dia, com dificuldade de achar profissional para trabalhar junto com você, é que a gente tem um consultório lá, tem as consultas. Então, assim, a maioria eu atendo sozinho. Até porque a paciente vai acompanhada. Né? Mas quando a paciente às vezes não vai acompanhada, é uma paciente muito jovem, é uma paciente que ela já se mostra ansiosa para a consulta, aí eu chamo a secretária, ela acompanha o exame ali, né? Mas na parte do exame físico, na parte da anamnese, você não chama ninguém porque não precisa, e até porque é um segredo médico, né? O paciente está ali conversando com você. Mas tem que ter esse cuidado, tem que ter esse feeling, você vai aprendendo com o tempo. Já para a GO mulher, ela não tem essa preocupação, tá? Mas o homem tem sim essa preocupação. Mas, mesmo assim, graças a Deus, eu nunca tive nenhum atrito, nenhum problema, nenhum processo, graças a Deus, que a medicina hoje, tudo vai para a justiça, tá? Qualquer área, nossa área da GO vai mais ainda, é campeã, né? O termo agora a gente está deixando de falar isso, mas não tem como deixar totalmente, que é a violência obstétrica. Os GOs são orientados pelas federativas aí para não ficar repetindo, porque não existe violência obstétrica, existe violência médica. O clínico pode fazer uma violência, né, causar uma violência no seu paciente. E não é porque o obstetra fez
uma episiotomia que tinha indicação, obviamente, que ele cometeu uma violência obstétrica. Não, é um ato que tá lá no livro. Sim. Diferentemente da manobra de Christeller, que é a manobra do obstetra pressionar o fundo uterino para ajudar a mulher a fazer força. Isso está proscrito, não se pode mais fazer. Nem assim a gente usa o termo violência, é uma conduta proscrita. Você pode ser processado e você não tem defesa. Se você fez, se a paciente julga que foi desnecessário ou que causou algum dano a ela, se ela for te levar para a justiça, não tem o que fazer, não tem defesa. Mesmo porque aí vai passar pela perícia médica e tudo mais, vai ver que está totalmente contrário à literatura. Exatamente. E aí acabou. Acabou, não tem defesa. Não tem defesa. Mas aí é isso, essa questão de ser homem, ginecologista, tem sim as seus pormenores ali, mas nada que te impeça de ser. Você pode fazer tranquilamente. Muito bom. E hoje, qual é o maior desafio para você na sua especialidade? Cara, eu acho que não é nem só na área da GO, é na área médica, é manter-se sempre atualizado, manter-se sempre no mercado, porque a cada dia surgem novas subespecialidades, né, novas tendências e você tem que estar correndo atrás disso aí. Então, assim, de desafio, hoje eu coloco para a medicina a sua atualização. Anteriormente, antes de eu formar e tudo, você fazer uma cirurgia abdominal convencional, de uma histerectomia, que é a retirada de um útero, vai fazer ela por via abdominal, vai fazer como se a abertura ali, como se fosse uma cesariana, né, para retirar o útero. Hoje em dia, você fazer essa cirurgia por via convencional já é um pouco questionado, porque você deve fazer por vídeo. Você tem condições de fazer a cirurgia por vídeo. Então, eu estou, obviamente, aprendendo a fazer essa cirurgia por vídeo. Então, assim, formei não tem tanto tempo, e aí já tive esse impacto. E você tem que aprender, senão a paciente não vai te achar. E é óbvio que ela não vai te procurar. Você tem A e B, profissional A, profissional B. Um faz uma abertura na barriga, o outro faz 4 furinhos, te manda embora no mesmo dia. A recuperação em 15 dias você está com sua vida normal, o outro são 30 dias de recuperação. A mulher hoje, cada vez mais no mercado de trabalho, está estudando, está na faculdade, está trabalhando, ela vai ficar 30 dias parada, porque um médico não fez uma cirurgia que, no caso, seria possível fazer por vídeo. Então você tem que estar sempre buscando atrás, correndo atrás dessa sua manutenção no mercado. Muito bom. Perfeito. E aí a gente queria, para finalizar o último bloco, a gente falar um pouco sobre o mercado de trabalho. A doutora Gabriela deu a concepção dela sobre como que é a GO, e a gente queria saber para você quais são as expectativas para um recém-formado, para um recém-especialista, o que o senhor daria de conselho? Olha, cara, assim, são duas vertentes, né? Para o recém-formado, ele forma como um clínico geral, é aquilo, assim, falando, você não tem muito o que escolher. Eu acho que você não tem muito o que escolher, né? Assim, o seu campo de trabalho serão os plantões, teoricamente, né? Plantão de clínica médica, aí tem plantão de pronto-socorro, tem plantão em UPA, tem plantão no SAMU, né? Desde que você passe ali num pré-requisito deles, que eles tenham preparação, que você tem que atender algo mais específico. Então, essa perspectiva é boa, você tem campo de trabalho. O médico hoje em dia, ele não é tão bem reconhecido como era antigamente, obviamente, e nem tão bem remunerado. Hoje em dia isso é difícil você ver um médico prefeito, né? Um médico fazendeiro, você vê médico, né? Que está correndo atrás para pagar a faculdade do filho, está correndo atrás para criar seus filhos. Então, assim, mas, em contrapartida, você não fica desempregado, meu amigo. Você formou hoje, amanhã, se você quiser, você tem trabalho. Você vai ficar escolhendo? Aí você está escolhendo. Eu quero... O que a gente está percebendo muito, como eu estou lá na coordenação, a gente precisa de muito profissional para trabalhar, para fechar a minha escala de plantão, né? E a gente percebe cada vez que passa, quem está se formando
tá meio que ficando seletivo. Eu formo e não quero dar plantão noturno. Eu quero sexta, sábado e domingo. Assim, tudo bem, mas é o direito da pessoa. Mas você vai viver de acordo com aquilo ali. Você vai viver de acordo com aquilo ali. Lógico, cada um tem suas situações. A Gabi, quando ela formou, ela criou um pavor de dar plantão à noite pela residência, que era uma coisa absurda, ficava, né, responsabilidade muito grande, muito movimento de paciente, então ela traumatizou. E ela falou, Rodrigo, não vou dar plantão noturno. Ok, tudo bem, mas você trabalha de dia. Sim. Você vai trabalhar de dia. Mas a gente percebe que o pessoal está meio que, não quero mais final de semana, eu vou formar, mas não vou trabalhar final de semana. Por motivo alheio, né? Quero viajar. Exatamente. Mas você trabalha. Se você trabalha, você tem campo de trabalho. Isso aí, graças a Deus, assim, diferentemente de outras áreas, de outras profissões, que você vê a dificuldade do pessoal se inserir no mercado de trabalho, a medicina, até hoje, né, você não tem essa dificuldade, não. Dá para você trabalhar. Não é a primeira vez que eu ouço falar isso, inclusive já conversei com outro médico também responsável por hospital, que ele fala exatamente a mesma coisa. Os médicos mais antigos estão deixando de dar o plantão e ele não consegue médicos novos para repor, principalmente sexta-noite e final de semana. Mas é uma grande dificuldade. Ele até falou que estava melhorando a remuneração desses plantões e ainda assim não conseguia. Exato. E aí eu queria fazer uma pergunta, né, em relação à remuneração. Se os plantões noturnos ou de final de semana tem alguma diferença de valor da hora, né, dos plantões durante a semana? Sim, na maioria dos hospitais, sim. O plantão noturno e o plantão de final de semana e feriado, ele tem uma remuneração maior pela hora trabalhada. Isso aí. Mas vai de cada hospital. Então, você não é regra, né? Sim. Não é regra. Não é regra de jeito nenhum. Uma coisa que acabou se tornando regra, né? Mas se o hospital não quiser também, eu acho que eu não tenho conhecimento de ter isso na lei, é que no plantão de final de ano, Natal e Ano Novo, se paga dobrado. Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi. Não, mas quero ver. Não, na verdade, eu nunca vi não pagar, porque se você não pagar, você não vai ter plantonista. Não consegue, né? Você não consegue. É verdade. Mas você paga dobrado. Você paga dobrado no Natal, você paga dobrado na noite do dia 24 Sim. e no dia do dia 25. Entendi. E no Ano Novo você paga dobrado na noite do dia 31 e no dia do dia 1º. E na noite do dia 1º, você tem um hospital lá no São José, a gente paga 50% a mais. Entendi. Vai diminuindo. Vai diminuindo, né? Quanto mais longe vai ficando a data, você vai diminuindo. Mas você ganha mais. Mas ganha mais, interessante. Ganha mais. Interessante. E tem, por exemplo, na GO tem um hospital que te remunera também, além da hora trabalhada, o procedimento. Você faz um procedimento, você ganha um valor em cima daquele procedimento. Não são todos os hospitais, mas a maioria sim. Entendi. Ganha. Maravilha. Maravilha. A visão que eu tenho, acho que hoje da medicina é exatamente essa, assim, não é aquela profissão que você vai ter aquela garantia de ser rico que nem tinha antes, mas é a garantia que você nunca vai passar fome, digamos assim, você nunca vai ficar desempregado, né? Eu posso reclamar? Não, mas você não pode ficar olhando pro retrovisor, senão você fica frustrado. É essa a palavra. Você fala, meu Deus do céu. Porque assim, cara, hoje os médicos de mais velhos, o cara tem isso, o cara tem aquilo, lógico, bens materiais, enfim. Mas porque conseguia-se ter uma remuneração muito melhor, né? Tinha menos profissionais, então você tinha, quem trabalha com a área cirúrgica, mais procedimentos cirúrgicos, né? Mas realmente antes era bem diferente, bem melhor remunerado do que agora. Agora não podemos reclamar, ficar chorando, não, vamos correr atrás, vamos trabalhar. Você não vai ter condições de ter sua família, né, de ter um plano de saúde, de ter um carro, de fazer uma viagem, mas isso você consegue, não só com a medicina, você consegue com outras áreas, mas falando da medicina, você consegue, né, mas quem entra hoje, vou entrar porque eu quero ser rico, não entre, não entre porque é bem complicado. Você vai se frustrar, você vai passar muito perrengue na sua pós-graduação aí. Eu acho que isso é muito bom, porque antes de eu entrar na faculdade eu já ouvia as pessoas falando sobre isso, mas quando você tá no cursinho, quando você tá para entrar, você não acredita muito bem, assim, né? Mas aí quando você se depara com a realidade, você fala, vou ter que trabalhar muito. Muito, cara. Você tem que trabalhar muito, porque
os planos de saúde não te pagam tanto quanto pagava antes, né? Os plantões também. Então, assim, você tem que trabalhar muito para você conseguir manter um padrão de vida, né? Mas, voltando, não se deve ficar reclamando. Você tem que trabalhar. Sim. Agora, você ficar com escolhinha, eu quero sexta, não quero sexta, sábado, domingo. Ok, mas Vai viver de acordo. Vai viver de acordo. Ou então você vai viver às custas do papai e da mamãe o resto da vida. Aí vai do perfil de cada um também, né? Obviamente. E eu acho que essa ideia de mudança de perfil de trabalhador, assim, de escolher mais, é uma coisa da nossa geração, na real. Eu vi algumas coisas, alguns estudos sobre isso em outras áreas do mercado de trabalho, assim, que a nossa geração, que é a geração da doutora Gabriela, e aí continua naquelas, tá priorizando mesmo qualidade de vida, ter a opção do que quer fazer e não se submeter tanto as coisas como eram as gerações passadas, Sim. né? É isso mesmo que está acontecendo, essa escolha mais apurada do que você vai fazer, né? Mas é o que nós estamos falando, assim, você tem que ter consciência que eu quero trabalhar 3 vezes por semana, mas eu quero fazer uma viagem internacional 1 vez por ano. Não é compatível. Não é compatível. Se você, né? Eu comecei do zero ali, agora eu virei médico, mas não quero trabalhar final de semana, não trabalho em feriados, mas eu quero andar num carro bom do ano, morar num apartamento muito bom, ter um bom plano de saúde e fazer uma viagem internacional 1 vez por ano. A conta não fecha. A conta não vai fechar. Como médico você consegue, trabalhando. E aí trabalhando 7 dias, né? Exatamente. Entendeu? Aí é trabalhando. Porque senão a conta não vai fechar. Você ainda vê o mercado na medicina para os próximos anos? Sempre. Tem mercado. É o que a gente está falando. Você não vai ficar desempregado. Tem mercado, cara. Só que você tem que correr atrás. Antigamente, eu acho que era por osmose, né? Você é médico, a coisa fluía muito mais. Agora não. Agora você tem que mostrar que você está se atualizando. A Gabi hoje está lá em Sorocaba fazendo mestrado, que ela está na faculdade. Então, ela não está lá em casa sentada cuidando dos meninos. Queria ela, mas não está. Entendeu? Você levantou 5 horas da manhã, vai chegar agora às 7 horas da noite, amanhã teria plantão para dar. Assim, então tem mercado, cara. Não se preocupem com isso. Vocês vão trabalhar, sim, desde que queira trabalhar. Né? Ficar escolhendo, eu quero trabalhar só na rede X de hospital. Aí sim, você vai ter que fazer algum meio para chegar até lá. Né? Eu quero trabalhar só em consultório. Também você vai ter que fazer por onde. Não tem como você se formar achando que formou sexta, que segunda. O seu consultório está cheio. Não tem como isso acontecer. Você vai ter que trabalho de formiguinha, né? É um ano após o outro, né? Nem um dia após o outro. É um ano após o outro para alguém estar lembrando do seu nome. Sim. Muito bom. Realmente, a Acho construção vem com o tempo. Exatamente. Porque eu quis até trazer isso daqui, porque muita gente acaba falando isso mesmo, né? Fala assim, que tá super saturado o mercado, que o pessoal não quer trabalhar, que esquece a medicina, já não dá mais retorno. Então acho que é legal a gente ter essa visão de quem tá no mercado para passar para quem só sonha ainda. Só sonha, exatamente. Cara, ainda tem campo sim. Porque as coisas às vezes saem muito, né, sensacionalista, né? Nossa, tá saturado, tem tantas faculdades, mas assim, se a gente pegar a distribuição de médicos pelo Brasil, 70%, 80% é tudo concentrado aqui no Sudeste, entendeu? Na minha área, aparelho de mamografia. Tem mais aparelho de mamografia na Avenida Paulista do que na região norte do país. Então, assim, poxa, aqui eu não consegui, né, trabalhar na Avenida Paulista, era meu sonho. Você não conseguiu trabalhar na Avenida Paulista, mas se você for lá no norte, você vai conseguir trabalhar. E vai ganhar. Vai virar entendeu? Rei. Aí você vai ficar desempregado? Não. Então, por isso que eu te falo. Você não vai ficar desempregado, cara. Você tem trabalho. Mas aí depende dessas nuances aí, né? Não, perfeito. É bom ter essa visão. E aceitar que, assim, a gente não tem só um Brasil, né? Tem vários Brasis, digamos assim. E aí tudo, acho que questão de remuneração, tudo depende da sua escolha de vida. Para onde você quer ir, o que você quer ter e o quanto que você quer trabalhar para isso. Isso, com certeza. Essa região aqui não tem nenhuma comparação com a região de onde eu vim. O meu salário, o que eu ganho aqui hoje, se eu estivesse na minha cidade, meu padrão de vida seria umas 2 letras acima.
entendeu? Com o mesmo valor. Sai aqui no restaurante, primeiro que lá nem tem tanto restaurante assim, não tem tanta opção pra você estar gastando seu dinheiro. Mas você sai aqui e você gasta X. Lá você gasta X minúsculo, comendo teoricamente a mesma coisa, a mesma quantidade. Mas é a região. Eu estou aqui nessa região. Eu tenho outros benefícios aqui. Eu ando em estrada muito boa, que lá não tem. Meus meninos estudam em escola muito boa, que tem mais dificuldade de encontrar lá. Então, você paga o valor por você estar aqui. O valor de um aluguel aqui, que eu pago um aluguel aqui, é 10 vezes o que eu pagaria lá. Entendeu? E você vai para São Paulo, também aumenta. Também aumenta. Quer viver em São Paulo? Também não dá muito certo. Não dá muito certo. Para viver lá. Aí desce algumas letras, né? Desce algumas letras aí. Mas é assim mesmo. Se adequar à realidade, né? Exato. É isso. Muito bom. Perfeito, acho que foi isso. Você tem mais alguma dúvida que você gostaria de Não, perguntar? acho que o papo rendeu hoje também. Rendeu hoje também? Muito bom. Também, E doutor, o senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Cara, assim, só parabenizar vocês mesmo. Tô assim, eu tô empolgadíssimo com vocês. Assim, falei com a Gabi, cara, a ideia do podcast, ela vai dar certo. Vocês têm que persistir nisso aí e trazer esse papo, né, do lado de cá, depois da graduação, é muito importante para vocês. Que está ali passando por esse período, para saber, assim, saber para onde olhar, né? Saber o que existe além do sexto ano da faculdade. Faz diferença, dê atenção a essas situações, aquilo de ter uma vivência um pouquinho fora da faculdade, dê atenção a isso, não é ser um nerdão, de ficar todo final de semana acompanhando, não, mas tira um dia, vai ver uma coisa diferente ali, isso vai te agregar como formação ali, acadêmica e médica, e como ser humano também. Então isso aqui, o podcast aqui é uma contribuição, vocês estão contribuindo para quem está formando, vocês podem ter certeza disso. Então quem vier aqui, tiver essa mesma linha de vocês estarem trazendo aqui o raciocínio, vocês estão contribuindo para a formação dos colegas de vocês. Podem ter certeza disso. Perfeito, porque foi, acho que o principal intuito da ideia, né? De ter uma noção realmente do que vem depois, de ter uma noção das especialidades, porque às vezes a gente fica muito restrito às grandes áreas na faculdade, né? Isso. E eu entendo o raciocínio, que quer que se forme generalista. Claro. Eu entendo, concordo, mas assim, pra gente se especializar, a gente não pode também escolher no escuro, né? Exatamente. E aí, Não, de jeito trazendo nenhum. pra cá, esse foi o intuito maior, assim, bater um papo, como que a gente vai fazer depois, porque, então, espero que realmente esteja ajudando as pessoas e pode ter certeza que vamos continuar aí com os próximos episódios sempre. Ótimo, então, doutor, foi uma honra tê-lo conosco. Beleza, cara. Foi um E acho que prazer. vale um episódio dos dois juntos, você acha? Mas parte pra frente 3, a gente né? volta, exatamente. Parte 1 com a Galinha, parte 2 comigo, agora parte 3. Parte 3 com os dois. Aí a gente não vai conseguir nem falar de não. Vai ser divertido. Muito bom. Perfeito, Beleza, doutor. Foi um ótimo. prazer receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. E olha, portas abertas aí da conversa de plantão. Sempre que vocês quiserem voltar, avisa a gente que a gente dá um jeito, sem Estou à problema algum. disposição. Foi um prazer, cara. Vocês são um sucesso. Prazer.